louvamos e bendizemos ao Senhor pela sua vida. E você que nos ouve pela internet, seja abençoado também em nome de Jesus. A sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, seja abençoado. E todos vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Sejam fortalecidos, curados, restaurados, em nome de Jesus. Tem alguém que precisa de uma oração de cura nesta manhã? Nós sabemos que tem pessoas que precisam de serem curadas, visitadas pelo Senhor. Então vamos orar por isso? Amém. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é aquele que está sempre presente conosco, é aquele que nos conduz, Senhor, nos conduz para a tua presença mesmo, ó Deus, para o refrigério da tua presença. E por isso, Deus, em nome de Jesus, nós oramos, te pedindo que guarda aqueles que estão viajando, guarda a Edna e o Vanessa, abençoe aquele trabalho naquela cidade, em nome de Jesus, que almas sejam salvas, transformadas, libertas, curadas, pelo poder da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que estenda as tuas mãos sobre o teu povo que se reúne nessa hora. Ó Deus, sobre nós que aqui estamos, Senhor, que a tua bênção nos alcance. Ó Deus, e que aqueles que precisam sejam curados em nome de Jesus, sejam fortalecidos em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos abençoar o Senhor Antônio. Toma, Senhor, a vida dele nas tuas mãos, em nome de Jesus. Olha, Senhor, nós repreendemos todas aquelas dores em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus, a Valéria. Toma a vida da Valéria nas tuas mãos. Opera com o teu poder, com o teu milagre, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que necessitam de cura. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos os pais da Pátria na tua presença, em nome de Jesus Cristo, Deus. Toma nas tuas mãos, ó Senhor, e fortalece a dona Georgina, Pai, em nome de Jesus Cristo, que perdeu o seu marido. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos essa família na tua presença. Ó Pai de amor, louvado seja para sempre o teu nome. Fica conosco. Deus, em nome de Jesus, são tantas as enfermidades desta época, Deus. Mas nós te pedimos, protege o teu povo, protege a tua igreja. Estenda sobre nós as tuas mãos, Senhor, guardando-nos, fortalecendo, curando, restaurando. Ó Deus, aqueles que estão viajando, sejam protegidos pelo Senhor, sejam guardados em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, e que a nossa casa e a nossa família seja guardada pelo Senhor. Faça milagre no nosso meio. Opera milagres, Senhor, em nossas vidas. Por misericórdia, Deus, nós nos colocamos na tua presença em nome de Jesus e queremos abençoar a tua filha. Dê a ela a palavra linda do teu coração. Guarda, ó Deus, protege. Dá, Senhor, aquela conexão com o teu coração, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta manhã. Que o Senhor nos guarde, Senhor, e nos livre de todo o mal. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Obrigada pelo convite, né? Meu nome é Vanessa, sou esposa do Bruno, mãe do Enzo e do Davi. Um prazer estar aqui. Sou serva do Senhor desde os 15 anos e sou apaixonada pela promoção da saúde, né? Então, sou formada em educação física, sou especialista em exercício para reabilitação cardíaca e grupos especiais. Trabalho na prefeitura desde 2012. E dentro desse processo do meu trabalho, eu fui convidada a fazer um guia, que chama Guia de Prevenção de Quedas, onde um profissional de cada regional foi convidado. Então, o material que eu vou utilizar aqui hoje foi esse guia que nós produzimos em 2022. Esse guia tem profissional de educação física, fisioterapeuta, médicos, psicólogos, então foi um grupo de 18 profissionais. E eu uso ele aonde eu sou convidada, né? A prefeitura, o Ministério da Saúde, ele tem preconizado que a prevenção de queda seja obrigatória em todos os centros de saúde. Então, para começar, eu quero convidar a igreja para que a gente possa ler a palavra
Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então eu vou trazer nessa palavra, a gente já ouviu várias pregações com isso, mas eu vou trazer para a queda, né? Puxando sardinha para o que eu vou falar aqui hoje. Então, assim, o que a gente tem percebido? Na maioria das vezes que as pessoas caem, principalmente se for em local público, até para oferecer ajuda, as pessoas hoje em dia têm medo. Quantos relatos, né, eu ouço, eu sou referência em prevenção de quedas na Regional de Venda Nova, então todas as quedas que chegam com mais gravidade, a gente tem que discutir. E a maioria das pessoas relatam assim: olha, eu caí em frente a Araújo, ninguém me socorreu, ninguém me ajudou. As pessoas hoje em dia têm medo de ajudar e ser um golpe, e falar assim: ah, eu que te empurrei. Hoje em dia está ficando difícil, né? Então, assim, as pessoas estão cada vez mais fechadas. Quantas pessoas caem sozinhas, o outro passa, às vezes ri. Então, assim, a gente está vivendo um momento, assim, nessa situação. E aí, para completar, eu quero ler Lucas 10:30 a 35. Não precisam abrir, não, eu vou ler, tá? Porque assim, eu tenho muita coisa para falar, eu vou tentar ser o mais breve possível. Amém. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então, que a gente possa ser esse outro que ofereça ajuda, né? Eu espero que a palestra aqui seja isso, que eu possa trazer um pouco de informação, que a gente possa prevenir essas quedas, ou se vê um outro numa situação, que a gente possa levar uma informação, né? Então, começando, eu trouxe aqui um material, se não estiver vendo eu vou falar, acho que dá para acompanhar. A gente percebe que a nossa população está envelhecendo cada vez mais. Se a gente pensar antigamente, uma pessoa com 60 anos era uma pessoa muito, muito idosa, né? Hoje em dia não, 60 anos a gente está muito bem. Então, se eu trabalho com uma população 80 a mais, que você fala assim, nossa, parece que tem 60, que tem 70. É esse o nosso histórico, né? A gente tem tido mais acesso às informações para a saúde, nós estamos envelhecendo mais. Só que com o envelhecimento também acontecem mais quedas por conta do envelhecimento fisiológico mesmo. O joelho não vai dobrar igual dobrava antes, o passo não vai ser tão largo igual era antes, e por conta disso a gente tem que ficar atento a algumas situações. Então, só um dado aqui, o que a gente tem mais recente foi de 2022 do IBGE. No Brasil, a nossa população idosa é de 15,8%, ou seja, 15% da nossa população é idosa. E em Minas Gerais, 17,8%. E a expectativa é que em 2040, 30% da nossa população seja idosa. Ou seja, nós estamos envelhecendo e a gente espera envelhecer com saúde, né? Com qualidade de vida. Então, o que é uma queda? É um movimento não intencional. Na hora que você percebe, você fala assim, opa, já estou no chão, o que aconteceu aqui? Foi um mal-estar? Foi um calçado? Foi um buraco? Foi um material que estava no meio do caminho? Hoje eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu deparei foi isso. O Silas tropeçou aqui no fio que estava aqui do material. Então, como que a queda acontece? Coisas que a gente não está acostumada e nos pega de surpresa, né? E aí, quais são os fatores de risco?
Existem vários. Hoje eu vou falar um pouco dos fatores de risco dentro do nosso ambiente, né, dentro das nossas casas, e um pouco do ambiente externo. Então, o que acontece? Dentro da nossa... Aonde que a gente cai mais? O que vocês acham? Em casa ou nas ruas? Em casa. Em casa. Eu caí no banheiro. Caiu no banheiro. Se eu perguntar que todo mundo tem um relato de queda, eu vi alguém que caiu, ou eu caí, todo mundo tem um relato. E não engane, não é só gente, né, mais idosa que cai, jovem também cai. Tem condromalácia, tem um problema no joelho, tá com uma dor articular, vai provocar uma queda, né? Tem uma doença, né? Tá com uma limitação. Isso tudo pode nos levar a uma queda. E aonde que é o maior problema? Dentro das nossas casas. E aí, o que a queda pode causar? Ela pode causar danos físicos, emocionais e psicológicos. Tem um histórico assim pra gente que foi muito marcante. Uma senhora que foi casada por mais de quase 40 anos. O quarto era o mesmo formato, a cama naquele lugar, o guarda-roupa. O marido veio a falecer e os filhos, na tentativa de ajudar ela, vão tirar essa mobília toda, colocar uma mobília nova, mudar esse quarto. Quando eles fizeram isso, ela levanta à noite para ir ao banheiro e na hora que ela volta aonde? Aonde a cama sempre ficou por 30 anos. Ela tem uma queda, uma fratura de fêmur, ela ficou acamada e ela veio a falecer. Então, assim, são coisas que a gente tem que ficar atento. Então, vamos falar primeiro do ambiente das nossas casas. Se puder passar aí, pode passar certinho aqui, ó. Tá onde? Aí, aqui, ó. É. Pode passar? Passar? Pode. Pode passar. Aí. Então, o que nos faz cair dentro do ambiente doméstico? Olha, alguém já até falou assim, vai falar dos tapetes? Gente, tem que falar, tá? Tem que falar do tapete, mas é assim, não sou contra artesanato, adoro, tenho na minha casa, mas os tapetes, eles têm que vir com uma fita antiaderente, aquela antiderrapante por baixo, tá? Por quê? Um dos maiores motivos de queda são os tapetes, né? Os tapetes dentro de banheiro, na entrada da residência, eles têm que ter fita antiderrapante. Com o passar do tempo, olha se fica baixo minha voz, não? Com o passar do tempo, a nossa passada, ela vai diminuindo isso aqui, ó. A gente passa a arrastar mais o pé. É fisiológico, tá? É todo mundo. E aí, com esse pé arrastando, a gente não consegue ultrapassar esse tapete. E aí, a gente vai em cima do tapete e vai com ele pro chão. Então, assim, primeira coisa, muito cuidado com os tapetes que a gente coloca, com os capachos. Eles têm que ter fita antiderrapante, se for usar. Ai, Vanessa, mas eu adoro. Fulano que fez pra mim. Eu tenho um tanto de aluna que faz tapete pra mim. E aí eu guardo com o maior carinho. Mas alguns, se não tiver como colocar fita antiderrapante, a gente tem que pensar primeiro na nossa saúde. O que você vai querer? Um tapete lindo, maravilhoso lá e provocar uma queda? Né? Então, primeira coisa é isso. Segundo, banheiro. Gente, banheiro tem que ter barra, tá? Mas fica feio, fica inconveniente. A gente não pode pensar hoje em dia em questão de beleza. Nós temos que pensar numa questão de saúde. Quem que toma banho e faz isso aqui no pé assim, ó? Quem que não faz isso? Vai lá dar uma lixadinha no pé? Olha que perigo. Primeiro que a gente está com a perna cruzada. Na hora que a gente cruza isso aqui, ó, é extremamente perigoso, tá? Porque a gente perde toda a mobilidade e equilíbrio. Então, fez isso, o que a gente aconselha? Ou coloque uma cadeira dentro do banheiro, ou faça isso antes de tomar banho. Coloque o pé numa bacia, né? O pé amoleceu, vai lá e rala o pé. Ou coloque a barra. Banheiro de idoso tem que ter barra. Vanessa, mas eu não consigo colocar barra. Hoje em dia é um pouco mais caro, mas existe barra de pressão, você nem fura, você compra ela e anexa ela na parede. E aí nós temos que pensar que isso não é gasto, isso é investimento, né? Tem algumas unidades de saúde, a nossa aqui de Santa Mônica, o nosso fisioterapeuta daqui, ele é especialista em ergonomia. Então, se a gente solicitar, tem uma fila, né?
Se solicitar, ele vai na sua casa, mede aonde que é o melhor lugar, tá? Mas isso, gente, não é difícil. A gente mesmo pode colocar. Você olha a altura do seu braço e coloca a barra, tá bom? Outra coisa, piso escorregadio ou muito áspero. Ah, meu piso é liso demais. Pode ficar atento, esses pisos muito lisos. Ah, meu piso é extremamente áspero. Piso extremamente áspero, a gente acha que vai colocar e vai ser extremamente seguro. Muito pelo contrário. Como eu falei lá, o pé da gente, a gente começa a ter uma passada mais curta. E aí nisso o pé, ao invés de dar aquela passada longa, ele começa a arrastar, o piso não colabora. Ó, cair aqui do nada, o piso é bom. Então, muito cuidado também com o piso. Ô, Vanessa, mas o piso está lá, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar? Não, a gente vai ficar atenta à passada e ao calçado que nós estamos utilizando. Primeira coisa, gente, idoso tem que usar calçado com a sola emborrachada. E principalmente, fique atento se o calçado está desgastado ou não. Por quê? Eu gosto muito de falar que aconteceu dentro da minha casa, né? A minha mãe era apaixonada com sapato, tinha inúmeros, mas em período de chuva ela ficava com dó e colocava o mais velho. Ela foi a venda nova com o tênis dela, que não era o mais novo, e caiu lá. Você vai num lugar, você não conhece, está num período que está molhado, está chovendo, você vai colocar o seu melhor calçado, um calçado fechado. Porque é ele que vai te dar total segurança. Então, um sapato fechado, olha se o cadarço não está te atrapalhando, porque é isso que vai prevenir a queda. Objetos, você está lá na sua casa, você tem neto, você tem filho, animal de estimação. Gente, muita atenção a material espalhado. Por quê? Todo dia eu ando aqui nesse lugar, nunca tem um fio aqui, hoje tinha. E aí a gente se pega, né, numa surpresa, tropeça. Um neto veio e deixou um carrinho. Você pisa nesse carrinho, você vai embora junto com esse carrinho, né? Então são coisas que a gente tem que ficar atenta demais a esses materiais. Móveis instalados de forma inadequada. Olha aqui, idoso, a gente tem que ter a casa circulante. A gente não pode ter, por exemplo, no meio da minha sala tem um sofá e uma mesinha de centro. Toda vez que eu vou na porta, eu tenho que fazer isso, dar a volta nessa mesa. Isso não é o ideal, tá? O ambiente ele tem que ser livre. Porque numa dessa desvio aqui, ó, pode ser que toda hora, eu vou desviar. Numa dessas condições, você bate ali nesse móvel e cai, né? Então o ambiente ele tem que ser livre para o idoso circular, tá? Não coloca material que, por exemplo, isso aqui, ó. Tá vendo que ele tem rodinha? Se a pessoa precisar apoiar, vai embora com esse móvel. Então essas coisas dentro do ambiente domiciliar do idoso, nós temos que ficar muito atentos, tá? Não só do idoso, de todas as pessoas, mas principalmente do idoso. Por que a gente frisa? Existe uma tendência de osteoporose, osteopenia, e se tiver uma queda, dependendo da queda, a gente fala que 30% de queda levará à morte. Então, assim, quando eu dou essa palestra, não é que eu quero assustar as pessoas, não, é mais para orientar, mas ela nos assusta um pouco. Por exemplo, essa semana, no nosso território, 2 idosos morreram por conta de queda. E aí chega pra gente assim, nossa, o que a gente poderia ter feito? Aí vai conversar com a família, são coisas assim, gente, foram coisas simples que a gente poderia ter evitado. Né? Coisas muito simples, muito simples. Eu conversei com a neta dele essa semana, ela falou, Vanessa, ele estava bem, ele caiu dentro de casa, nós não vimos a queda, eu fui com ele conversando, chegou no hospital, ele complicou e morreu no mesmo dia. Então assim, a gente fala que queda, gente, o que a gente tem que pensar? Não é bobeira, não é cuidado, assim, são coisas simples para que a gente possa evitar. Iluminação inadequada. A gente não pode dormir num breu, tudo escuro, não. Tem que ter um ponto de iluminação. Vanessa, eu conheço minha casa de olho fechado, mas tem que ter um ponto de iluminação.
tá? Mas eu não durmo com a luz, tem a história da higiene do sono, tem que estar tudo escuro. Não pode estar tudo escuro. Em algum lugar mais distante, uma luzinha, porque se precisar ir ao banheiro, se precisar ir à cozinha, essa iluminação ela é importante, porque à noite é muito comum, não sei se vocês já, acho que eu vou falar, vocês vão perceber se alguém já teve ou não. Chama hipotensão ortostática. Você está muito tempo sentado ou muito tempo em pé, na hora que você levanta, você fala, opa, deu um mal-estar. É comum. Por quê? Se a gente está deitado por muito tempo, a gente está lá deitado. Na hora que a gente levanta, o sangue, ele desce. Eu vou falar de forma bem simples, assim, o sangue desce ao invés de ir para a cabeça. E aí faltou sangue na cabeça, o que que dá? Mal-estar. Você está na sua casa, deu mal-estar, está tudo escuro, piora a situação. Como que nós devemos levantar? A gente está lá deitado, a gente vira, põe os pés no chão, sentado. Levanta, fica ao lado da cama ainda. Dá uma respirada e sai. Essa é a forma correta de nós levantarmos depois de uma noite de sono, uma tarde de descanso, por conta dessa hipotensão, tá? Ela é comum em todo mundo. E aí tem gente que fala assim, eu tô tendo muita tontura, porque às vezes tá lá horas sentado trabalhando, levanta de uma vez. A gente tem que tá lá sentado, levanta, respira. É só o tempo do sangue circular e sai andando, tá? Então, por isso, a importância do ambiente iluminado. Bancos ou cadeiras sem braços. Em casa, gente, olha aqui, a gente tem uns sofás muito fofo, que nos abraça, é uma delícia de deitar. Mas a gente precisa de sentar ou deitar em bancos e cadeiras que tenha braço, tá? Por quê? A maioria das pessoas, né, a gente vai envelhecendo, a gente perde força de quadríceps, esse músculo aqui da perna. E aí, a gente não tem força para levantar igual a gente sempre levantou. Olha os meninos, criança agacha aqui e levanta num instante. Com o tempo isso vai ficando diferente. E aí, se a gente está com uma cadeira de apoio, principalmente em casa sozinho, a gente consegue pôr a mão nesse apoio e levantar com mais facilidade. O nosso bairro, como a maioria dos bairros hoje, são conhecidos como bairros dormitórios. Os idosos e as crianças ficam muito sozinhos. E aí, quem que tá lá para socorrer? Na maioria das vezes, ninguém. Né? A criança está na escola, o idoso está sozinho. E aí, esses cuidados... Vanessa, mas aonde que eu vou sentar? Esse seu sofá tem centro e lateral, você senta na lateral, porque se precisar se apoiar para levantar, você apoia na lateral do sofá. Isso tudo a gente tem que pensar. Por quê? Num desses esforços para levantar, se eu não consigo, o que eu faço? Eu jogo meu corpo para frente. É muito comum queda de cadeira, de sofá, do idoso levantar e ir direto assim para o chão, pof. Tá? Então apoia, procurem apoios. Isso assim, esses cuidados maiores, principalmente se estiverem sozinhos, tá? Escada. Escada. Eu vou relatando os fatos que assim mais nos chocaram, porque eu acho que isso nos faz ficar alerta. Um caso que a gente acompanhou, a aluna perdeu a mãe dela, a irmã dela, a tia dessa aluna minha, veio para acompanhar, foi ao velório, dormiu lá na casa dela. No dia seguinte, elas acordaram, cadê a tia? A tia foi descer, estava morta lá embaixo. São tragédias, gente. Por quê? O que a gente observou lá na casa dela? Um degrau dessa altura, um dessa, um desse. Degraus irregulares é altamente perigoso. Por quê? Quando a gente sobe o primeiro degrau, o cérebro ele já se organiza para o segundo ser igual. E se ele é diferente, a passada não acompanha. Principalmente na descida. Então, se vocês forem em um lugar que tem escada, primeira coisa, observa. Olha a escada. Olha, essa escada aqui dá para mim subir tranquilamente. Se ela não tiver corrimão, gente, observa mais ainda, peça alguém para auxiliar para descer. Por quê? Você vai lá na casa da sua amiga, tem escada, você tá lá olhando, e eles vão falar assim, nossa, ela tá lá vigiando a minha escada, que pessoa doida. Fala assim, sou mesmo, tô vigiando a sua escada. Tá? Não tenha medo de observar o que você vai fazer.
observe a escada, veja se ela é apropriada para descer e desça com calma ou suba com calma, mas principalmente as descidas, tá? Se a escada, Vanessa, na minha casa tem uma escada irregular, o que que eu faço? Primeira coisa, corrimão dos dois lados. Segundo, a fita antiderrapante e sinalizadora na pontinha, tá? Porque aí já evita, né, na hora de descer ou subir, se tem a fita lá, o pé fixa melhor naquele lugar. E animais? Se a gente tem animal, principalmente gato, muito cuidado com ele entrelaçando na sua perna, ou o cachorro que está preso numa coleira, vem correndo e entrelaça aquela coleira nas suas pernas. Muita atenção a esses detalhes, né, do ambiente doméstico. Então, assim, de forma geral, dentro da casa, é isso. E outra coisa dentro da casa, tenha sempre um telefone próximo de vocês, tá? A pessoa sofre uma queda, às vezes fica lá um dia aguardando alguém voltar para socorrer, 8 horas, porque o telefone, a pessoa está lá no quarto, o telefone está lá na sala, né? A gente fala assim, ó, para ter paz dentro de casa, às vezes é preciso deixar o telefone longe, porque toda hora ele me bipa ali. Mas se você está sozinho, o telefone pertinho de vocês, tá? Telefone próximo, se teve uma queda, para tentar pegar esse telefone, pedir o socorro o mais rápido que puder. Então, socorro, telefone sempre próximo ali. E outra coisa, como que a gente veste roupa? A gente não pode fazer isso aqui, ó. Tomou banho, vai lá e veste a peça íntima, não pode. Sentado, principalmente calça, tá, gente? Principalmente calça. Um outro caso, uma senhora, essa foi assim o mais chocante, porque ela sofreu queda depois do banho, ela ia se vestir, ela ainda estava sem roupa, ela caiu, ela não teve nenhuma ferida, nada que machucasse ela fisicamente. Mas ela ficou lá no chão, o filho veio correndo, abriu para auxiliar ela. Ela se viu naquela condição muito envergonhada, porque o filho viu ela sem roupa. Ela entrou numa depressão, nós não conseguimos auxiliar, isso para ela foi de uma gravidade gigante, e a depressão mata. Ela veio morrendo em função da depressão. Né? Então, assim, ó, a gente também tem que desmistificar algumas coisas. Né? Hoje em dia a gente sabe que a gente vai precisar de ajuda ou ajudar o outro. A gente tentou conversar isso com ela, mas ela não aceitou. Ela achou que aquilo foi de um absurdo gigante, o filho ter que ajudar ela naquela condição, e veio acontecer isso. Então, o que a gente fala? Vai vestir calça, senta, gente, senta, veste a calça, senta, calça o calçado. Não faz isso assim, ó, em pé, não. Isso é muito perigoso. Esteja sentado para ter mais segurança no que vai fazer. Essas são as questões internas. Agora, as questões externas. Principalmente agora em relação a transporte público. Transporte público, os motoristas hoje em dia estão extremamente sobrecarregados, eles cobram passagem, eles, né, tomam conta ali da questão do trânsito. É muita responsabilidade. Então, às vezes a pessoa está descendo, ele acha que a pessoa vai descer no tempo que é calculado, a pessoa vai descer rapidinho. E o idoso, ele vai demorar mais tempo para descer. O que a gente aconselha? Ou desça pela frente para que ele possa te ver, ou fale com ele, motorista, aguarde um minuto, eu estou descendo. Gente, tem que falar, porque muitas vezes ele não vê. E aí, o que ele faz? Ou ele arranca o ônibus com você lá ainda descendo, ou ele fecha a porta com você na escada. E aí você cai lá, xinga o motorista todo, ninguém te ajuda, machuca, e ele às vezes nem viu, tá? Então, transporte público, só movimente na hora que o ônibus parar. Quantas pessoas já não machucaram, né, dentro de um transporte público em movimento? Quantas pessoas já não caíram de uma escada, né? E aí, as pessoas, né, nos procuram. Teve queda, quem é aqui do bairro, vai lá no centro de saúde. E aí, teve uma aluna que foi lá e me mostrou, assim, ó, parte da perna, glúteo, todo hematosado. Aí eu falei assim, nossa, como que você caiu? Eu caí do ônibus. Eu estava subindo, o motorista arrancou. Aí eu falei, meu Deus, e você já fez algum exame? Não, nem contei para a família. Não vou contar, porque se eu contar, eles não vão deixar eu sair mais.
Gente, não existe esconder queda. Sofreu uma queda, sinaliza, olha, eu tive uma queda, eu não sei, talvez seja interessante fazer um exame, fiquem atentos se eu tiver algum sintoma diferente, uma dor de cabeça diferente, se eu ficar dormindo por muito tempo. Isso são coisas que a gente não pode esconder, tá? A questão de atravessar na rua. Eu quero atravessar. Como que eu atravesso? Eu tô aqui, ó, eu quero ir ali na Shirley. Como que eu vou? Normalmente a gente faz isso, ó. A gente atravessa a rua assim, ó. Não pode. A gente atravessa a rua em linha reta, tá? Porque quando a gente atravessa em diagonal, a gente aumenta a distância e a gente perde o nosso campo de visão das laterais. Então a gente atravessa em linha reta e segue para onde nós queremos ir. E isso, quem nos ensinou foi a BH Trans. A BH Trans veio quando a gente estava lá fazendo guia e falou, ó, tem esse acidente, mostrou os vídeos, tem esse acidente, por conta de atravessar em diagonal, sempre em linha reta. Gente, e atravessando, se você tá lá com o seu companheiro, com a sua irmã, nada de atravessar de mão dada. Vamos. Um negócio de um puxar o outro, não existe isso. Por quê? Eu ando num ritmo, o Bruno anda em outro. Se a gente vai atravessar e um puxa o outro, o risco de cair é muito grande. Então, andem com calma, andem separadamente e atentos, tá? Em relação a atravessar. Gente, olha, não tem, o sinal tá fechado, não tem carro, mas fiquem atentos com bicicleta. Hoje em dia aumentou muito o número de ciclistas e eles andam mão e contramão. Se ele vem e pega, né, a pessoa, o risco de queda é gigante. Então, assim, são várias quedas com a pessoa pega por ciclista, tá bom? Então, outra coisa, calçada na rua. Fiquem atentos à calçada, a buracos, meio-fios, né? Atravessar na linha de pedestre, né? Acho que os meninos lá em casa sabem mais do que eu, de tanto que fala, né? Atravessa na linha de pedestre, sempre atento aos sinais. Escada rolante. Se você tiver medo, sempre uma pessoa à sua frente, se você está descendo, ou atrás de você, se você está subindo, né? Porque se você tiver com muito medo e tiver um mal-estar ali, a pessoa vai te amparar. Fulano, tem como você ficar atrás de mim? Porque eu tô com receio. Esses cuidados são importantes. Calçado feminino. Quem que cai mais, homem ou mulher? Mulher. Sem sombra de dúvida. Tem uma coisa, na escada rolante, e o vestido é perigoso, ainda mais para idosos. Vou falar isso. Quem que cai mais? Mulher, tá? Por que mulher cai mais? Nós temos na articulação do tornozelo um ligamento que ele é mais frouxo. Deus é tão perfeito que o nosso ligamento é mais frouxo porque a gente usa salto. Se a gente usasse salto com esse ligamento igual dos homens são, a gente viraria o pé e quebraria o pé. Quando o salto ele dá uma instabilidade, esse ligamento se organiza dentro desse salto. Mas a gente usa saltos às vezes muito inadequados. Então cuidado com o salto, cuidado com o sapato e cuidado com as multifunções. Por que mulher cai mais? Simples assim, multifunção. Estou fazendo comida, falando no telefone, lembrando que eu tenho que fazer não sei o que, vou lá, tem um negócio no meio do caminho, eu não vi. Ou eu quero limpar o teto da minha casa, sozinha. Eu vou lá, eu quero dar a mega faxina. Gente, eu falo muito com as minhas alunas, tá proibido faxina. Eu brinco assim, liberado da faxina. Por quê? Gente, quantas pessoas sobem na escada sozinha para tirar a cortina, limpar em cima da escada, lavar o banheiro com aquele tanto de sabão? Isso tudo a gente tem que tomar muito cuidado. E na maioria das vezes, quem está exercendo essa função são as mulheres. Então, infelizmente, a cortina tá lá, mega suja. Se não tiver quem auxilie, ela vai ficar suja para a gente evitar uma queda. Porque senão sua cortina vai ficar suja e você machucado. A gente tem que pensar nessas coisas. Então,
vai fazer a faxina, tem alguém para auxiliar, para segurar a escada, alguém que possa subir e tirar essa cortina, alguém para que esteja ali perto para carregar, entende? Então não faça tudo ao mesmo tempo achando que vai fazer tudo em um dia. A gente pode dividir, hoje eu vou limpar isso, fulano está aqui, vai me ajudar a tirar as cortinas. Quando alguém retornar, eu coloco a cortina. A gente tem que parar de sofrer, de fazer tudo junto, tudo de uma vez. O Davi tocou num assunto importantíssimo, muito cuidado com a vestimenta, tá? Às vezes você tá com... Deixa eu ver falar. Você tá com uma saia gigante e você vai, tropeçar na saia, ou uma calça muito larga, tá bom? E por último, as rasteirinhas. Gente, a gente brinca, a gente fala assim, as rasteirinhas são nossas verdadeiras desgracinhas. No centro de saúde, de verdade. Porque ela lesiona tanto as pessoas, elas fazem as pessoas cair e a gente tem que reabilitar. E aí quem quer reabilitar? Ninguém, porque é chato ficar lá fazendo exercício, a mesma coisa, a mesma coisa. A rasteirinha, primeira coisa, o pé fica em garra. O pé, de forma, a gente não vê, mas na hora que a gente calça um chinelinho baixo, os dedos fazem isso para segurar esse chinelo. Então fica com o dedo em garra. O pé não eleva a quantidade que tem que elevar. Como que eleva esse chinelo com o dedo em garra? A possibilidade de queda com rasteirinha é enorme. Ai, Vanessa, mas eu amo a rasteirinha. Ok, coloca para usar um pouco, onde você sabe que o ambiente é tranquilo. Mas não fique, eu vou lá no centro da cidade fazer uma compra, eu vou de rasteirinha. Não. Tá? Vai andar muito, calçado fechado, a melhor indicação é o tênis, bem amarradinho, isso, tá? Sapatos fechados. E aí, por último, assim, eu tenho muita coisa para falar, mas eu já estou encerrando, é a questão dos medicamentos. Muito cuidado com o uso de medicamentos. Fulano está usando isso, é bom demais, eu vou usar. Ai, nossa, isso é excelente, deu certo pro fulano. Gente, medicação é com prescrição, tá? Porque existe uma coisa que é a combinação entre as medicações e podem causar mal-estar, dar uma tontura, uma vertigem. E aí a gente fala, medicação é com prescrição médica, tá? Não vou usar o que o meu vizinho me indicou, às vezes ele tá me falando a maior das boas intenções. Porque olha aqui, quais que são os sintomas do Covid? Dor de cabeça, mal-estar. Quais que são os sintomas da dengue? Dor de cabeça, mal-estar. São doenças que têm sintomas muito parecidos, mas tratamentos totalmente diferentes. E aí você pega uma indicação do seu vizinho lá, toma uma medicação, causa uma mistura com uma medicação lá que você já toma, deu ruim, tá? Passou mal, vai ao médico. Leve a sua receita de uso de medicamentos comum. Doutor, eu uso isso aqui, porque às vezes ele tem que trocar a medicação, tá? Às vezes ele tem que passar um remédio que não vai interagir com o que você já toma. Ah, mas eu fico com vergonha de falar com o médico. Vergonha não, ele tá lá, ele é para isso. Doutor, a minha medicação é essa. Antes dele passar o que ele já vai te passar, tá? E, eu não sei se aqui alguém usa os benzodiazepínicos, os medicamentos para dormir, os alprazolam, muito atenção nesses medicamentos, tá? Porque eles têm longa vida dentro do nosso corpo. Então eu vou tomar ele para dormir 8 da noite. No dia seguinte ele ainda está fazendo efeito, tá? É importante se o médico passou para tomar? Mas muita atenção com potência, que ele tem para queda. Por quê? Mas eu quero falar uma coisa. Reduzir o uso de sabão para prevenir, para tirar quedas. Porque muito importante. Porque usar muito sabão no chão pode dar muita queda, porque fica que nem cera no chão. Cuidado com chãos encerados, excesso de sabão na faxina, Isso tudo nós temos que ficar atentos. Porque assim, às vezes é o excesso de sabão que vai limpar? Não. Como que você vai limpar e higienizar aquele lugar? Igual pasta de dente. Isso, tá? Então, muita atenção. E aí, as medicações é isso. A outra coisa, a nutrição. Quantas pessoas falam assim, não gosto de tomar café pela manhã?
e fica a manhã inteira de jejum, vai sair, vai andar, vai movimentar, sem ter comido nada. Muito cuidado. Às vezes fala assim, não, caí lá igual não sei o que, do nada. Porque deu mal-estar, faltou glicose, faltou energia no corpo. Nós precisamos de energia para movimentar. Então, se você sabe que vai fazer um exercício, vai fazer alguma coisa que vai gastar mais da sua energia, se organize para aquilo. Não saia só com um cafezinho da manhã, né? Só com café preto. Tome um café, tome algo que vai te dar energia suficiente para aquilo que você vai fazer. Tem muitas outras coisas, né? Tem várias coisas aqui. Mas assim, eu acho que eu já consegui falar o bastante, né? Se tiverem dúvida, pode me procurar, eu estou à disposição. Eu trabalho no Centro de Saúde Santa Mônica, estou aqui também, né? Se precisar de alguma coisa, eu espero que tenha sido útil, né? Porque a gente fala que é melhor prevenir do que remediar. E esse, né, é a minha intenção, é a minha paixão, eu trabalho com isso. E eu acho que essas informações, elas são válidas quando a gente coloca em prática, né? Porque se cair e falar assim, nossa, a menina falou isso lá no culto, aí não vale, né? Aí não adianta. Que a gente possa realmente mudar um hábito. A gente fala, vamos mudar pelo menos um hábito por dia. Não vou jogar tudo fora, não vou fazer tudo diferente, mas eu vou tirar o tapete hoje. Amanhã eu vou pensar o que eu posso fazer de melhor, tá? E aí, eu falo assim, ó, o melhor remédio, né, puxando sardinha para a minha área, ele não vem encapsulado. O melhor remédio é o movimento. Se movimentem, façam exercício, façam caminhadas, porque isso é o que potencializa a nossa força de perna. Eu falo assim, ó, o que é melhor? O que dentro das possibilidades seria a melhor solução? Se cair o braço ou a perna quebrar? Ninguém quer, né? Nenhum dos dois. Mas o que seria talvez o pior, o menos pior? O braço, tá? Porque o braço, se eu precisar, eu tomo água aqui de canudinho. Mas se minha perna estiver quebrada, depender do outro, é muito complicado. Então, o que a gente precisa? Fortalecer perna. E isso não vem de cápsula, não vem de força dentro de remédio, não vem de nada dentro de remédio. A gente precisa se movimentar. Né? Ah, eu vou ter que pegar ônibus, pega no ponto seguinte, levante mais cedo, faça uma caminhada, tome sol, é importantíssimo para os ossos. Isso é de uma importância gigantesca, né? Ao invés de suba mais escadas, isso é importante. Por quê? O exercício, principal exercício é o agachamento. Ele fortalece as suas pernas, ele melhora a memória, ele facilita a gente a subir, né? Então assim, não fique parado. Aonde que as pessoas caem mais? Infelizmente, as pessoas que estão dentro de casas de repouso, as ILPIs. Por quê? Porque elas ficam lá paradas esperando o almoço, o café, tudo esperando. Quando que elas podem se movimentar de fato? Pouquíssimo. Não percam a oportunidade de ir e vir. Isso é riquíssimo nosso, né? Esse é um potente preventivo para a queda. Se movimentem o máximo que puder, tá bom? E, se possível, procure um profissional para que oriente, que é a melhor indicação. Obrigada, viu? Eu trouxe um material aqui, ó. A unidade de saúde mandou, quem quiser, uma cartilha. Dentro dela tem informações sobre pressão, sobre quedas, tem histórico de medicação. Às vezes a pessoa vai ao médico, o que você toma? A pessoa nem lembra o que toma. Comece a fazer um histórico seu aqui, ó. E aí, junto disso, eu trouxe uma folhinha com um resumo do que eu falei aqui, tá? Se quiser relembrar. E aí o Davi vai estar entregando, tá bom? Obrigada, viu?